Por favor, Gênesis 37, versículo 18. E viram-no de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele, para o... A que ponto chegou, hein? O ódio, a raiva. Uma coisa é a pessoa ter uma chateação, né? Um momento triste. Mas se ela deixa esse rancor ficar no coração, Jesus disse que do coração do homem procedem os assassinatos, os adultérios, os homicídios. É do coração do homem. Não adianta a pessoa que cometeu uma atrocidade dessa falar, não, foi o diabo. O diabo se aproveita, é claro. Mas é do coração do homem. Pode perceber que não há influência maligna, que é a maldade dos homens. E ainda no versículo 19 está escrito assim. E disseram uns aos outros, eis lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora, e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos, uma besta fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. Incomodava o sonho de José. Incomodava o brilho nos olhos dele falar, sonhei um sonho. Incomodava, porque José era um sonhador, não só aquela pessoa que sonha e fala, quem dera, ele sabia que Deus ia realizar. Ele tinha fé, ele tinha vida com Deus. E mesmo que nem o seu pai entendesse, olha que o pai dele era também um homem de sonhos. Mas ele sabia quem foi que deu esse sonho foi Deus. Então aquilo incomodava. Normalmente na Paz e Vida nós lemos e relemos o texto bem alto, bem forte. Mas esta palavra aqui, este versículo, não é uma palavra de vida, é uma conspiração de morte. É uma quadrilha formada aqui para matar o seu próprio irmão. Nós sabemos que todos os planos maldosos se frustraram quanto a José. Que você esteja debaixo da mesma unção, da mesma graça, da mesma virtude. E que todos os planos de morte contra a sua vida tornem-se em vida em nome do Senhor Jesus. Então, para Deus, você vai desocupar as suas mãos e vai aplaudir o mais forte que você puder para o Senhor Jesus. Isso, vamos aplaudir a Deus. Pode ser melhor, você pode fazer melhor para o seu Deus. Olha para Deus e junto com um aplauso, diga glória a Deus. Isso, diga glória ao teu nome, Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Senhor, abre o céu e receba esse louvor. Olha a Paz e Vida aqui em Manaus e onde tiver uma vida, atenta a sua voz, fala com o teu povo, atinja o alvo, Espírito Santo, e envia a tua palavra com poder, revelação, com autoridade, com vida, e que a sua palavra, que nunca erra o alvo, nem volta vazia, a tua palavra vá, e a sua palavra produza o resultado, em nome do Senhor Jesus. Quem crê, diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Pode sentar-se, por favor. Os irmãos de José são retratos do que você encontra no mundo de pessoas más e pessoas que acham que a infelicidade da vida delas é por conta do benefício de outras. Tá vendo? O rico fica mais rico, por isso que a gente está pobre. Tá vendo? Essa pessoa é feliz demais, ela deve estar roubando a minha cota de felicidade. Algumas pessoas têm essas rixas até dentro da própria família. Tá vendo? Eu não recebi tanta atenção da minha mãe, do meu pai. É verdade que muitos sofrem com as lembranças realmente de maus tratos.
de descaso. Só que muita gente morre agarrado nisso como alguém que se lançasse no mar segurando uma âncora. E se não se libertar disso, vai morrer nisso, infelizmente, perdido, com a alma perdida. José vindo, obedecendo o pai, para ver o que os irmãos estavam fazendo, onde estavam, se o trabalho estava tudo certo, com aquela sua roupa colorida que o seu pai entregou para ele. E os irmãos começam a falar bem baixinho: vamos matá-lo. Vamos matá-lo. Olha o nível do ódio que tinha chegado. E a gente resolve o nosso problema, porque o problema é o José, é o sonho dele. Se nós matarmos ele, acabou. O que a gente vai fazer com o corpo? A gente joga em qualquer lugar, num buraco, numa cisterna, num poço que esteja sem água. Fala que uma besta fera o consumiu, no deserto está cheio, nosso pai sabe disso. O Rubem diz: gente, ele é nosso sangue, ele é nossa carne, não vamos fazer isso não. Joga ele aqui no buraco, vamos dar uma lição nele, um susto nele. E eu vou ali, e quando eu voltar a gente tira o garoto do buraco, dá uma lição nele, e ele vai dar jeito, ele vai parar com essas palavras dele, porque Rubem também tinha raiva, viu? Rubem não é bonzinho não. Quando Rubem vai embora, sai do cenário da cova, os irmãos falam: vamos aproveitar que o Rubem não está aqui, vamos matá-lo logo. A gente pega um sangue de cabrito, eu já disse em outras mensagens, mas repito, o sangue de cabrito tem as texturas do sangue humano, a proximidade. Então eles já tinham todo um plano formado para ocultar o cadáver. Eles se esqueceram que o sangue também clama, mas quem está cheio de ódio não quer saber disso. Quem faz, por exemplo, maldições com a própria boca não quer saber do temor de Deus, está perdido no ódio, na mágoa. E o Judá diz assim para ele: gente, não vamos matá-lo não, vamos vendê-lo. Nós nos livramos dele e os nossos problemas estão acabados. Está vindo ali um povo ismaelita, eles estão indo para o Egito. Vamos vendê-lo por quanto? 20 moedas de prata. A gente faz qualquer coisa com esse dinheiro. Rasga as roupas dele, põe no sangue e fala: poxa pai, não deu para salvá-lo. O Senhor mandou ele lá sozinho. E assim fizeram. Como eu disse domingo passado, eu repito. Eles podem não ter matado com as próprias mãos, mas a intenção é que ele morresse longe. Porque como é que um jovem bem cuidado, comendo do bom e do melhor, porque o seu pai é rico, cheio de empregados, um jovem apegado com o seu pai, como é que sobrevive em condições normais, longe, numa terra totalmente com costumes contrários, uma terra que não reverencia o Deus vivo, as comidas diferentes, chega lá como escravo, apanha, vai até preso, era para morrer, não morreu porque Deus está com ele. E mais uma vez eu repito, não morreu, e eu estou falando com você agora, porque Deus está com você. Não morreu, mas a intenção era que ele morresse longe. Lavei as mãos, se morrer para longe. O Jacó chora a morte de José e quase se afunda numa depressão. Meu filho era uma parte de mim. Eu não posso mais contar com meu filho. Por que Deus fez isso? Era melhor ter me levado. Porque por mais triste que seja, a ordem natural é o filho enterrar o pai. Quando esta ordem é quebrada e o pai enterra o filho, é uma dor terrível. Terrível. E o pai está chorando. E os 9 irmãos estão vendo o pai chorando e dizendo: pois é, pai, a gente queria ter evitado. A mentira durou 13 anos. E eu ouvindo essa história, alguns domingos, algumas quartas, aqui meditando na palavra, o Espírito Santo me fez lembrar de uma parábola, que até parece, se assemelha com a história de José. Por favor,
Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 1. O evangelho de Marcos é o segundo evangelho. O primeiro é Mateus, o segundo é Marcos. É um evangelho bem resumido, inclusive para você que tem dificuldade de ler e entender a Bíblia. O evangelho de Marcos pode ser uma boa escolha para você começar a aprender sobre Jesus, por conta de ser um evangelho resumido e fácil o entendimento. Marcos 12, versículo 1. Quem achou, diga amém. E começou a falar-lhes por parábolas. Um homem plantou uma vinha, cercou-a de um valado e fundou nela um lagar. E edificou uma torre e arrendou a uns lavradores. E partiu para fora da terra. E, chegado o tempo, mandou um servo aos lavradores para que recebesse dos lavradores o fruto da vinha. Para que todos nós tenhamos o mesmo entendimento e consigamos alcançar o que o Espírito Santo quer por essa mensagem, entenda. Um arrendamento não é uma doação, tá? Não é uma doação. O arrendamento não é uma venda. Está bem claro aqui que o dono da vinha tinha um objetivo de frutificar aquele terreno. Então, antes de arrendar, ele não disse àqueles homens lavradores: olha, vocês vão plantar, vocês façam um valado, vocês cerquem, vocês construam o lagar. Não, ele fez tudo. E ele decidiu arrendar. E qual é o trato do arrendamento? Eu te dou toda a condição e você, com a mão de obra, trabalhe e em certo tempo me entregue os meus frutos. Esse é o combinado. O arrendamento não é uma doação. O arrendamento não é uma venda. Você se torna parte daquele trato quando você cumpre o que foi combinado. Esse é um arrendamento próspero. Quando chegar o tempo, o que é justo é meu, e o que é seu, que seja justo também, que já for acordado antes, é teu. Então agora o dono da vinha vai começar a enviar servos para cobrar o que lhe pertence. Quem está entendendo até esse momento? Por favor. Versículo de número 3. Mas estes, apoderando-se dele, o feriram e o mandaram vazio embora, e tornou a enviar-lhes outro servo, e eles, apedrejando-o, o feriram na cabeça e o mandaram embora, e tendo-o afrontado também, e tornou-lhes a enviar-lhes outro, e a este o mataram. E a outros muitos, dos quais a uns feriram e a outros mataram. E tendo ele, pois, ainda seu filho amado, enviou-o também a estes por derradeiro, dizendo: ao menos terão respeito ao meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: este é o herdeiro, vamos, matemo-lo, e a herança será nossa. E agarrando-o, o mataram e o lançaram fora da vinha. Que fará, pois, o senhor da vinha? Virá e destruirá os lavradores
e dará a vinha a outros. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça da esquina. Isso foi feito pelo Senhor, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Parece a história de José. Eu não sei se você nota a mesma semelhança que eu notei. O Jacó conhecia os filhos. Os filhos, na sua arrogância, jamais respeitariam servos de Jacó. Inclusive davam muito trabalho com servos de Jacó. E José, que é um herdeiro também, principalmente com sonhos, é enviado porque ele imagina: não é possível que eles não vão respeitar o meu filho amado. Não é possível que eles vão fazer algo contra o próprio irmão, o irmão mais novo. Não é possível que eles vão desrespeitá-lo ao ponto de não ter temor e saber que o meu filho são os meus olhos postos neles. São os meus ouvidos pertinho deles. Não é possível. Eu não posso acreditar. Mas semelhante ao que aconteceu na vinha do Senhor, quiseram matar, bateram, humilharam José e se livraram dele, mas se esqueceram que quem estava com ele não era a palavra de Jacó, era a palavra do Deus de Jacó. O tempo passou, a promessa não morreu. Deus se lembrou de José, também vai se lembrar de você. E o mais rejeitado foi exaltado, não para a própria soberba, mas para a glória de Deus. Agora eu fico imaginando como estava a expressão dos 9 irmãos de José, ouvindo falar: o José agora não é mais chamado de José. O faraó está chamando ele de Zafenate Paneia. Ele é o salvador do mundo. Faraó não está nem mandando tanto assim. Entregou o reino para ele. E ele tem uma solução mundial. Cuidado com quem você despreza, hein? Cuidado quando você olhar para alguém e falar assim: eu nunca vou precisar de você. Hã? Quando vê alguém num buraco, tenta ajudar. E se não puder ajudar, não atrapalha. E antes de falar de alguém, tenha temor. Vai que esse alguém é amigo de Deus. Porque o José era amigo de Deus. Fiel a Deus. O José é um exemplo vivo de fidelidade até no sofrimento. Agora José compra, vende. Só se levanta um pé no Egito se ele manda. É ele quem vai prover para a família de Jacó o melhor da terra. Mas sabe-se muito bem que a história dos lavradores maus e a própria história de José é um apontamento para o que fariam com o próprio Senhor. Deus é o dono da vinha, minha gente. Deus é o dono do ar que você respira. Deus é o dono da casa. Deus te dá força para o trabalho. Deus que prospera os seus caminhos. Deus que responde a sua oração. Deus que entende a sua lágrima. É Deus quem te trouxe aqui. Deus está te cobrindo, dizendo: eu estou dando condição para você frutificar. E os mensageiros vêm pregar o evangelho dizendo: Deus está cobrando o fruto dessa vinha. E muita gente não quer ser cobrado. Por isso que tem pessoa que fala assim: eu prefiro congregar na internet, porque Deus está em todo. Porque quando ela põe uma mensagem que não agrada a ela,
Aí no meio da mensagem, a mensagem fica ruim. Ela fala, eu vou pausar que daqui para frente não é mais comigo. É fácil congregar só no rádio. Se a mensagem não lhe agradar, desliga o rádio. Troca-se a estação. Na televisão a mesma coisa. Ah não, hoje o pastor está pegando pesado demais. Vou trocar. Não é comigo não. Se fosse para o fulano, os donos da vinha, eles se achavam assim, né? Os donos da vinha. São aquelas pessoas que falam assim, quem manda na minha vida sou eu. Ninguém manda na minha vida. São as pessoas que vivem na própria anarquia, que é uma baita de uma ilusão. Em todos os sentidos. Essa palavra deve ter sido criada pelo próprio Satanás. Não existe vida sem governo, querido. E eu não estou falando de política não, viu? Calma teu coração aí. Não existe vida sem regra. Não existe trabalho, não existe nada que você não dependa um do outro. Nada, nada nessa vida é assim. E não adianta falar, eu nasci sozinho. Nem para nascer foi sozinho. Nem para nascer foi sozinho. Deus te fez dependente um do outro. Vivemos assim. Somos feitos para viver em comunhão. E os irmãos de José têm o mesmo sentimento dos lavradores. O problema é que esse moço vem nos cobrar aqui. Aí estamos fazendo errado, ele vai lá e leva isso para o nosso pai. E aí o nosso pai tira as nossas coisas, tira o nosso salário, desconta de nós. Vamos destruí-lo. Entenda, você não é dono da própria vida. Deus deu. Deus tira, querido. Atenção para você, pai e mãe que está me ouvindo. Nós temos por hábito falar, os meus filhos até são temporariamente. Principalmente você tem filho ainda criança, pré-adolescente. Os filhos são herança do Senhor. E Deus vai cobrar dessa herança. Uma frase que eu ouvia desde o meu tempo de criança na igreja era, a igreja é em casa. A igreja, porque aqui se marcar até o ateu dá glória a Deus. Levanta a mão aí e dá um glória. A pessoa fica sem graça e fala, vou levantar a mão, né? Vai que o pastor briga comigo. Aqui, no ambiente criado, todos são de Deus. E na sua casa? E na hora do conflito? E na hora que falta? E se talvez você pense assim, pastor, hoje dizem existir 7 bilhões de pessoas no mundo. Como é que Deus vai se importar só com meu filho? Com a má criação que eu estou dando para ele? Ele vem para a igreja se ele quiser. Eu não vou, pastor. Meu filho tem que escolher. Engraçado isso. Hoje é engraçado, um dia não vai ser mais. Porque eu conheço o Senhor que dá talentos. E mesmo quando ele tem 14 talentos de volta, e são talentos dobrados, ele ainda chega para um servo e fala, e cadê aquele meu único talento que eu te dei? Ele vai cobrar. Porque dele e por ele são todas as coisas, inclusive a sua vida. E Deus está te falando, eu estou lhe dando a minha palavra, eu te dou o meu espírito, eu derramo sobre a sua vida a cada manhã a minha misericórdia, eu dei o meu único filho para salvar a sua alma. Todos aqui, acorda, a igreja de Cristo tem condições de dar frutos dignos de arrependimento para o Senhor. Todos aqui. Você pode ser um péssimo administrador do tempo hoje. E falar, eu não tenho tempo para isso e para aquilo, mas Deus está falando, eu estou cobrando meu fruto. E tem gente por ouvir a palavra e não aceitar a cobrança, espanca a mensagem do evangelho.
Eu falava com alguns pastores antes de vir ministrar essa reunião. Quantos pregadores do evangelho não foram mortos, não fisicamente, mas o ministério foi apagado por um povo que não queria ouvir a verdade? Bom é aquele que fala só da bênção, e Deus vai te abençoar de qualquer jeito. Mas aquele que fala assim, larga a tua mentira. Para de viver uma vida dupla. Para de fingir aqui ser outra coisa lá fora. Conserte-se hoje. A mensagem do evangelho não mudou. Arrependei-vos. É chegado o reino dos céus. Está na hora de darmos frutos dignos de arrependimento. O dono da vinha deixou essa vida conosco, mas em breve ele vai voltar e vai cobrar os talentos que ele confiou. E o que você vai entregar? Por pregar a palavra, profetas de Deus morreram em Jerusalém. Você está pensando que o povo em Jerusalém sempre foi santo? São escolhidos, tá? A salvação vem de lá. Começou e termina lá. É verdade, tudo isso é verdade. Até as localizações geográficas são respeitadas nos termos bíblicos. Mas em Jerusalém muitos profetas foram apedrejados e alguns até mortos por pregar a verdade. Quando Jesus ministrou essa pequena parábola, eles tiveram a mesma vontade dos irmãos de José, mas eles não puderam matar Jesus na hora porque tinha uma multidão lá. E olha que eles iam para a igreja, eu sei que não é o nosso costume, mas com vestes até os pés. Seria hoje de terno e gravata. Eles se mostravam santos, faziam orações longas. Mas você sabe que religiosidade sem Espírito Santo torna você igual ou um tanto pior que um terrorista. Porque como uma pessoa é cheia do Espírito Santo e ela deseja que o outro morra. Como é cheia do Espírito Santo e o pecador cai e ela pisa no pecador. Como ela é cheia do Espírito Santo se toda a mensagem de cobrança é para todo mundo, menos para ela? Como é cheia do Espírito Santo se Deus está falando com ela e ela finge, a vinha é minha. A vida é minha, pastor, eu tenho livre arbítrio. Se perguntar para ela assim, onde está escrito isso na Bíblia, ela nem sabe a origem dessa palavra. Que nem está na Bíblia. Não que você não tenha, mas que não está na Bíblia, não está. Tem o livre-arbítrio, Satanás também tem. E olha onde vai parar. Passou meu corpo e minhas regras. Errado. Templo do Espírito Santo. E ele vai cobrar este templo. Deus vai cobrar do fogo os corpos que consumiram, minha gente. Deus vai convocar o mar no Apocalipse e dizer, me traga de volta os corpos que estão aí. Sabe quando tem a fatalidade de uma pessoa morrer num rio, no mar, e procuram, é difícil, né? Muito fundo, correnteza, e a pessoa fala, não achou, pastor, infelizmente, aquele dia vai achar. Fazendo um paralelo, os irmãos de José estão espantados, porque aquele menino que estava chorando no buraco, na cova, está sentado no trono mais poderoso da terra. Mas quem olhou para Jesus e cuspiu nele, vai estar mais espantado ainda, porque o trono de José pereceu. Surgiu um outro faraó que não quis nem saber da história dele e passou por cima do povo de Deus. Mas aquele que morreu como um cordeiro, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo.
E Ele está entre nós na paz e vida, porque nós estamos reunidos em nome dEle. E Ele não é mais como um cordeiro, foi morto, reviveu e tem nas suas mãos as chaves da morte e do inferno. E quando Ele fala no céu, treme a terra, abala o inferno, porque até hoje Ele é conhecido como Todo-Poderoso. O Filho de Deus foi morto na vinha, mas ressuscitou. Oh glória! E quem foi destruído vai vê-lo, porque enquanto ele estava sendo esbofeteado, ele olhou para os seus malfeitores e disse: em breve o Filho do Homem virá sobre as nuvens dos céus, montado num cavalo branco com os seus anjos, com som de alarido. E todo olho verá, de credos e incrédulos verão. Toda língua confessará, os joelhos irão se dobrar até a força e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor, o Filho de Deus, o unigênito, aquele que era, que é, que há de vir, o Filho do Todo-Poderoso. E não importa se serão judeus, do Estado Islâmico, evangélicos, católicos, espíritas, ateus, no dia do juízo final não vai ter um ateu. No dia do juízo final, cargo de ninguém vai entrar na fila, tá? Carteirinha de ninguém vai entrar na fila. Fama de ninguém vai entrar na fila. Saiba disso e se apronte. E comece a dar frutos para Deus. Você pode ser um espancador da palavra da fé. Você pode não gostar. Por alguns não gostarem, muitos já se venderam. Não vou pregar isso porque isso espanta o povo. Eu já ouvi isso. Não tem que pegar leve, pastor, porque espanta o povo. Deixa o povo. Deixa o povo. E eu vou junto? Eu estou na mesma vinha. Eu não posso ser conivente, nem você conivente com isso. O Espírito Santo está cobrando arrependimento da igreja. Santa Ceia com nova aliança, não mais só para comer e beber. Vida com Deus, Deus está querendo salvar a sua alma. Você está correndo pela sua vida e o Espírito Santo, essa palavra veio para salvar você e a sua alma, minha gente. Mas alguns espancados, outros mortos, e o filho foi moído. E quando verem o filho, qual será a reação daqueles que falaram: coitado dele, isso aí não é o Filho de Deus, não. João, quando viu, caiu como morto. Porque ele tem chaves que ninguém tem. Olhos como chama de fogo que ninguém tem. Da sua boca sai uma aguda espada. E ele regerá todas as nações com vara de ferro. E na sua coxa, sobre a sua veste, está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E Ele é digno de abrir o livro, de desatar o selo e de salvar qualquer pecador que esteja verdadeiramente arrependido dos seus pecados. Se os irmãos de José se assustaram, porque imagina você humilhar alguém da maneira que o José foi humilhado. E essa pessoa agora manda no mundo inteiro. Acho que eles ficaram pálidos, hein? O que você acha? Meu Deus do céu. Meu Deus. Imagina você viver uma vida qualquer com Deus, sem dar fruto nenhum. E um dia se encontrar com o Todo-Poderoso sentado num trono. É isso que vai acontecer. Por favor, estejam de pé. Gente, eu falei com o povo de manhã, e eu repito a vocês que estão aqui.
Os tempos estão trabalhosos como já eram de outros tempos também. Não somos a geração do tempo mais trabalhoso. Outros heróis da fé, inclusive os que nem estão na Bíblia, passaram por isso. Passaram por isso. Mas os tempos estão tão trabalhosos que existem pessoas tão sem propósito de vida e tão frágeis na fé que elas estão pagando cursos para aprender o que já está escrito aqui. Vou pagar uma mentoria para alguém falar para mim o livro de Provérbios. Meu Deus, muito vazio, né? Existem pessoas na igreja que estão apegadas nisso. E acredite, evangelho sem cruz não vai te levar para o céu. Evangelho que você só ganha não vai te levar para o céu, viu? Não vai te levar. Porque quem quiser ganhar a vida eterna, uma coisa ou outra você vai ter que deixar no caminho, meu amigo. No céu não vai entrar bagagem. No céu sua mágoa não vai deixar você passar. Pastor, mas eu tenho razão antes com a salvação do que com a maldita razão de alguém. Pastor, mas eu tenho que me justificar. Deixa Deus te justificar, querido. Segue o teu caminho de salvação. Pastor, mas ninguém está fazendo certo. Faça você. Obedeça você. Leia o evangelho, crie tempo. Acha uma brecha e começa a mudar os hábitos de pouco a pouco. Quantas vezes você não me ouve falando aqui no altar, faça um jejum nem que for de 1 hora. Não é que só existe o jejum de 1 hora, é que nós estamos vivendo uma época que as pessoas nem jejuam mais, que pelo menos se começar com 1 hora já está bom. Pelo menos. E que não seja dormindo, hein? Dormindo não pode. Dormindo não, né? Tem que ser acordado. Ah, pastor, eu ouvi falar que tinha homens que oravam 3 horas. Começa de 3 minutos, pelo menos. E saiba que oração não é só quando você se ajoelha, não. É orando em todo o tempo. Andando, no carro, pensando, falando. Em todo o tempo. Os dias são maus, querido. Eu não vou dizer que o evangelho se corrompeu, porque o evangelho é o de Cristo, ele não se corrompe. Mas muita gente que tinha a missão de falar a verdade percebeu, a verdade não vende, então vamos para outra coisa. A verdade não deixa a gente famoso. A verdade derruba a gente, então vamos mascarar isso. Quem Deus enviou para falar a verdade, não pode retroceder, querido. Pastor, quais são os frutos que Deus cobra de mim? Deus quer primeiro o fruto do arrependimento. Deus também quer hoje que você, que participe da Santa Ceia, não faça igual como todas as Santas Ceias. Você não pode sair daqui do mesmo jeito. Você não pode sair daqui com o mesmo ego. Você não pode sair daqui com a mesma maldade, você vai lançá-la. Pastor, e se até hoje eu não dei fruto? Pastor, e se eu não gostei da mensagem, eu posso até trocar de igreja? Pode? Claro que pode. Ovelha tem coleira? Hã? Tem coleira? Já viu ovelha de coleira? A ovelha só tem uma coisa, faz assim, ó, inteligência. Faz assim, ó, inteligência. Ela sabe a diferença entre o pasto verdejante e o estrume. Ela sabe. Eu espero que você saiba essa diferença. E você que não ache, não pense que essa cobrança é de um pastor para você. É do Espírito Santo para todos nós. A igreja de Éfeso era uma igreja extremamente organizada. Um povo fiel a Deus, de boas obras. Mas Deus falou, eu estou com uma coisa contra vocês, eu vim cobrar vocês. Eu tenho contra vocês que vocês deixaram o primeiro amor. Vocês estão louvando por louvar, ora por orar. Estão vindo por vir.
Lembra de onde vocês caíram, lembra, traz ao exame da mente essa lembrança e volta ao teu primeiro amor. Lembra de onde você enterrou o talento, volta lá, desenterra. Lembra de quando começou a entrar maldições na sua boca, santifica o que você fala. Lembra de quando a Santa Ceia ficou comum para você e volte a ter reverência novamente. Pastor, eu vou tentar lhe espancar depois dessa mensagem. Eu vou correr. E se você não conseguir me matar, eu vou chegar para o Senhor e falar, ó, não aceitaram lá não, hein? Manda outro lá já armado. Eu vou correr. Eu acho que eu já em 10 anos pregando essa palavra, eu acho que eu já tomei algumas pedradas. Não morri. Não morri. Ainda não, né? Mas... Ah, pastor, misericórdia. Os servos que morreram por amor do Evangelho receberam a maior glória no céu. Eu sei que você pode dar frutos para Deus, porque quando é para o seu próprio interesse, quando é para o meu interesse, nós fazemos de tudo. Sim ou não? Apertamos a agenda aqui, fazemos um esforço a colar quando é para o nosso interesse. Eu confesso, eu faço de tudo. Quem também faz? Não, eu vou tentar fazer, eu vou lá e faço. Tanto que quando eu oro a Deus, eu falo, meu Deus, se o Senhor não quiser isso para mim, tira do meu coração, porque enquanto estiver no meu coração, eu vou insistir. Eu oro para Deus. Senhor, me desanima se isso não for a tua vontade. Se não for, porque se for, eu vou até o fim. Ninguém está acreditando, ninguém está apoiando. Eu não preciso. Deus comigo, tudo certo. Ninguém apoiou José na prisão. Ninguém apoiou ele no poço. Ninguém apoiou. Mas Deus estava com ele. A cobrança é expressa para todos nós, querido. A vida com Deus tem que ser vivida de verdade. Com sacrifício, se for preciso. Porque Deus te cercou com todas as condições espirituais para que você frutifique. Para que você dê esse fruto. Esse é o trato. Esse é o combinado. Começa como? Quando a pessoa entrega a vida para Jesus. Quando ela entende, quer saber? Eu não quero dizer a vida é minha. Eu entreguei minha vida para Jesus. E eu vou confessá-lo como meu único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador da minha alma. Esse convite é para você que nunca entregou sua vida para Jesus. Tua vida tem dono. Tua alma também. E não é a igreja que vai ser dona da sua vida. Nem o pastor, muito menos eu, não tenho capacidade para isso. Não é você que é o dono da própria vida. Por isso que os caminhos estão todos errados. Por isso essa infelicidade. Entregue a sua vida para Jesus e veja o que é viver uma verdadeira alegria de salvação. Pastor, eu nunca entreguei minha vida para Jesus. Faça isso agora. Como eu faço isso, pastor? Dê um sinal com sua mão direita e confesse Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Alguém aqui quer entregar a vida para Jesus hoje? Pastor, eu nunca fiz isso. Faça isso hoje. Pastor, eu já entreguei minha vida para Jesus, mas eu me afastei. Pode ser que numa conversa você até teve motivos de se afastar, mas não tem motivos de continuar afastado. Não tem motivos. Não quer ser enganado no Evangelho, na fé? Leia a Bíblia. Ore ao Espírito Santo, Ele não te deixará confundido. Ele não vai te deixar confundido. Você vai ser guiado por Deus, pois será um filho de Deus. Pastor, eu desanimei. Pode acontecer? Pode, só não pode continuar desanimado. Se você se afastou da fé, por qualquer motivo, que o motivo da cruz, da reconciliação, seja o motivo da sua volta. Pastor, eu quero me reconciliar, quero voltar a congregar, tomar a Santa Ceia hoje. Se alguém aqui estava afastado, mas não quer estar mais,
e quer voltar para Jesus hoje, agora, dá um sinal com sua mão direita que eu quero orar junto com você.